Olá, então dando aí continuidade à disciplina de Imunologia Básica, hoje falaremos sobre imunidade celular. Vimos em aulas passadas que a resposta imune do hospedeiro ela é constituída pela imunidade inata e pela imunidade adquirida ou adaptativa, onde esta, por sua vez, será formada pela resposta imune celular e resposta imune humoral. A resposta imune celular, ela é efetuada por células, dentre elas linfócitos T. Já a resposta imune humoral, ela é desencadeada por anticorpos oriundos de linfócitos B ativados. Vimos também que a resposta imune adquirida é um tipo de resposta muito mais específica quando comparado com a imunidade inata, demonstrando a capacidade de formação de células de memória. As células de memória se formam por meio da expansão clonal de linfócitos, tanto T quanto linfócitos B, após o contato com o antígeno. Assim, em casos de reinfecções contra o mesmo antígeno, as células de memória atuarão de forma rápida e muito mais eficiente. Então, isto dá à imunidade adquirida uma resposta imunológica muito mais eficaz quando comparado com a imunidade inata. Sabe-se, então, que a imunidade celular é um ramo da imunidade adquirida efetuada por linfócitos T. Através de ferramentas moleculares, foi possível verificar a presença de duas subpopulações de linfócitos T. Linfócitos T CD8, também denominados de citotóxicos, e linfócitos T CD4, também denominados auxiliadores ou helper. Os linfócitos T citotóxicos atuam de forma análoga às células natural killer da imunidade inata. Apresentam como função, levar à morte da célula-alvo por apoptose. Nesse contexto, os linfócitos T CD8 mostram-se imprescindíveis na proteção do organismo contra infecções virais, além de atuarem também na destruição de células neoplásicas. Já os linfócitos T CD4 desempenham papel central na resposta imunológica do hospedeiro, uma vez que regula todo um contexto imune, ora estimulando, ora inibindo
uma resposta imune por meio da secreção de citocinas. Vimos também que a ativação do linfócito T ocorrerá via APC, célula apresentadora de antígenos, representada por macrófagos, células dendríticas e, ocasionalmente, linfócitos B. Através do reconhecimento químico do antígeno pela APC, esta o fagocitará, dando início à etapa de degradação do antígeno. Através da degradação, a APC selecionará fragmentos do antígeno para serem apresentados na superfície de sua membrana, associados a moléculas de MHC, classe 1 ou classe 2. O MHC é uma sigla que significa complexo de histocompatibilidade maior. Trata-se de uma proteína transmembrânica utilizada pela APC para apresentar fragmentos do antígeno ao linfócito T. Os linfócitos T são células que integram a imunidade adquirida. Estas células expressam na sua superfície de membrana receptores específicos, denominados TCRs, receptores de células T. Os TCRs reconhecerão fragmentos do antígeno associados ao MHC, enquanto que o seu correceptor CD8 ou CD4 reconhecerá o complexo de histocompatibilidade. Assim, o cofator CD8 reconhecerá especificamente moléculas de MHC de classe 1, enquanto o cofator, o correceptor CD4 reconhecerá exclusivamente moléculas de MHC de classe 2. Com o reconhecimento do fragmento antigênico pelo linfócito T, via APC, verifica a ativação do linfócito T. Isso se dará no interior de órgãos linfóides secundários, representados aqui principalmente por linfonodos, além de placa de Peyer, amígdalas, dentre outros. Assim, a ativação dos linfócitos T CD4, denominados T-helper ou auxiliadores, se fará através do reconhecimento do fragmento antigênico associado ao MHC de classe 2. Com a ativação dos linfócitos T auxiliadores, verifica a secreção de inúmeras citocinas, interleucinas, que atuarão sobre diferentes tipos celulares, como macrófagos, linfócitos T citotóxicos, linfócitos B, induzindo estes tipos celulares. Já
a ativação dos linfócitos T citotóxicos se fará mediante ao reconhecimento de fragmentos do antígeno associados a moléculas de MHC de classe 1. Uma vez ativados, estas células induzirão a morte celular de células-alvo, células infectadas por vírus ou células tumorais. O mecanismo de morte celular é por apoptose, bastante similar àquele verificado pelas células natural killer. Através, então, da secreção de perforinas e granzimas. Vimos ainda que os linfócitos T são originados a partir de progenitores linfóides presentes na medula óssea vermelha. A medula óssea é um órgão linfóide primário situado nas epífises de ossos longos e em alguns ossos chatos, como o osso do sacro, costelas, vértebras e o osso do externo. Quando formados, os linfócitos T imaturos abandonam a medula óssea vermelha e caem na circulação sanguínea ou linfática. Através desta, aferem o timo, que é uma glândula linfóide primária. É no timo que se fará a maturação dos linfócitos T. Anatomicamente, o timo se localiza na região do mediastino superior anterior e faz sintopia lateralmente com os pulmões, caudalmente com o coração e dorsalmente com a traqueia e grandes vasos, como veia cava e artéria aorta. Histologicamente, a glândula tímica é constituída por 2 lóbulos, sendo estes revestidos por uma cápsula de natureza fibrosa. Esta cápsula emite para o parênquima projeções denominadas trabéculas. Cada lóbulo é formado por uma região cortical, também denominada córtex, situado na periferia do órgão, e pela região medular, localizado aí na região central do órgão. É no córtex e na medula do timo que se fará ocorrer os mecanismos relacionados com a maturação dos linfócitos T. O timo é maior e mais ativo nos períodos neonatal e pré-adolescente. No início da adolescência, o timo começa a diminuir em tamanho, sofrendo aí um processo de atrofia ou involução tímica, onde o tecido da glândula é gradualmente substituído por tecido adiposo ou gordura. No entanto, a linfopoiese residual T continua ao longo da vida adulta. Ao alcançarem o timo, os linfócitos T imaturos iniciarão então etapa de maturação. Então, inicialmente, esses timócitos, que são os linfócitos T imaturos, sofrerão
um processo de rearranjo gênico. E após esse rearranjo, passam a expressar na superfície de sua membrana receptores de células T, denominados TCRs, bem como os correceptores, tanto CD8+, quanto CD4+, sendo por isto considerados duplo positivos, já que apresentam ao mesmo tempo CD8 e CD4. Na região, então, do córtex do timo, os timócitos duplo positivos sofrerão processo de seleção positiva. O processo de seleção positiva consiste no primeiro processo de seleção, de maturação linfocitária. Durante esse processo, os linfócitos T imaturos entram em contato direto com células epiteliais que integram, o tecido estromal do timo. Bom, estas células epiteliais expressam na sua superfície moléculas de MHC próprias, tanto de classe 1 quanto de classe 2. Pois bem, os timócitos que reconhecerem e se ligarem ao MHC próprio receberão um estímulo de sobrevivência e permanecerão no sistema. Já os timócitos que não reconhecerem e não se ligarem ao MHC próprio serão eliminados por apoptose, uma vez que mostram-se anérgicos, ou seja, arresponsivos. Em seguida, esses timócitos serão submetidos a um processo de diferenciação. Eles eram duplo positivos. Com a diferenciação, tornam-se único positivos, passando a expressar, além do TCR, apenas um único correceptor, CD4+ ou CD8+. O processo de diferenciação é estabelecido a partir da afinidade estabelecida entre o TCR com o MHC. Como assim? Bom, se o TCR em questão apresentar maior afinidade para com MHC de classe 1, o linfócito T se diferenciará em linfócito T CD8. Se o TCR em questão apresentar maior afinidade para com moléculas de MHC de classe 2, este se diferenciará em linfócitos T CD4. Após a diferenciação, os timócitos migrarão em direção à região medular do timo e lá serão submetidos ao processo de seleção negativa. Na região medular, os timócitos entrarão em contato com macrófagos e células dendríticas, que sabidamente atuam como APCs clássicas. Estas células, então, apresentarão na sua superfície antígenos próprios associados a moléculas de MHC. Bom, na seleção negativa, os timócitos que reconhecerem e ligarem a antígenos próprios serão eliminados por apoptose, sobrevivendo apenas os linfócitos T que mostrarem-se
tolerantes ao antígeno próprio, a fim então de eliminar ou minimizar a ocorrência de doenças autoimunes. Bom, após o processo de seleção positiva e seleção negativa, os linfócitos T tornam-se maduros e passam a ser denominados de linfócitos T virgem. São linfócitos T maduros, porém ainda não ativados. Uma vez formados, esses linfócitos T virgem abandonam o timo e ganham a circulação linfática, onde através desta aferem órgãos linfóides secundários, principalmente linfonodos, onde permanecerão ali como sentinelas, à espera de serem ativados via APC. Segundo autores, apenas 2 a 5% do total da população de linfócitos T que iniciaram seu processo de maturação no timo sobrevivem ao processo de seleção positiva e seleção negativa, tornando-se maduros. Os linfócitos T maduros mostram-se, então, tolerantes a antígenos próprios, não responsivos a antígenos próprios, porém altamente reativos a antígenos não próprios. Os linfócitos T, assim como os linfócitos B, são considerados como tipos celulares sensíveis a antígenos, ou seja, capazes de reconhecerem antígenos inteiros ou fragmentos do antígeno, como é o caso do linfócito T, e a partir desse reconhecimento desenvolver uma resposta imunológica eficaz que garante a destruição do antígeno invasor. Em relação ao linfócito T auxiliar, que é o linfócito T CD4, esta resposta ela é estabelecida através da secreção de citocinas. O que são citocinas? São proteínas solúveis em plasma, que atuam regulando a atividade de outros tipos celulares. De que forma? Estimulando ou inibindo. Então, estas citocinas sintetizadas pelos linfócitos TCD4 atuam, por exemplo, na ativação de macrófagos, na ativação de neutrófilos, além de ativação de linfócitos T citotóxicos e linfócitos B. Já os linfócitos T citotóxicos, uma vez ativados, responderão ao antígeno, levando à destruição da célula-alvo, que é uma célula infectada por vírus, principalmente. Esse processo de destruição se fará mediante a apoptose da célula-alvo, através aí da secreção de de perforinas e granzimas. O vírus, por se tratar de um parasito intracelular obrigatório, dependerá da célula hospedeira para manter-se vivo. Como a célula CD8 levou à morte da célula-alvo, isso acaba indiretamente comprometendo
a viabilidade viral. Então aqui nós temos a representação esquemática do momento da ativação de linfócitos TCD4, que se fará através do reconhecimento de fragmentos do antígeno associados a moléculas de MHC de classe 2 e expressados na membrana plasmática da APC. Bom, após a ativação linfocitária, este iniciará aí um processo de proliferação celular ou expansão clonal, mediado aqui pela interleucina 2, levando à formação de células efetoras e células de memória. Os linfócitos TCD4 efetores, então, sintetizarão uma ampla variedade de citocinas, como, por exemplo, o interferon gama. O interferon gama atuará na ativação de macrófagos. Uma vez ativados, os macrófagos, então, desempenharão mecanismos de fagocitose, bem como síntese de citocinas pró-inflamatórias, induzindo reação inflamatória. Tanto a fagocitose quanto a inflamação são mecanismos da imunidade que garantem aí a destruição do antígeno. Além do interferon gama, os linfócitos TCD4 efetores sintetizarão a interleucina 2, interleucina 4 e interleucina 5, que atuarão na ativação de células B, que, uma vez ativadas, diferenciam em plasmócitos que passam então a sintetizar anticorpos ou imunoglobulinas. Bom, os anticorpos são proteínas plasmáticas que levam à destruição do antígeno invasor através de diferentes mecanismos: via opsonização, através da ativação do sistema complemento pela via clássica, ou então através da indução do mecanismo de citotoxicidade celular dependente de anticorpo. A interleucina 2 e o interferon gama atuarão ainda na ativação dos linfócitos TCD8, que, uma vez ativados, levarão à morte da célula-alvo por apoptose. Então, notem que os linfócitos TCD4 desempenham um papel central na resposta imune do hospedeiro por regular a atividade de inúmeras células do sistema imune. Bom, a ativação dos linfócitos T requer a coocorrência de dois sinais de ativação fornecidos pela mesma APC. O primeiro sinal ele é estabelecido através da interação química entre o complexo MHC mais fragmento do antígeno expressado na membrana da APC com o TCR e o seu correceptor presente na membrana do linfócito T. Acontece que esse sinal por si é fraco e não consegue induzir a completa ativação da célula T. É necessário aí a ocorrência de um segundo sinal, aqui representado através da interação entre
moléculas coestimulatórias expressadas tanto na membrana da APC quanto na membrana do linfócito T. A associação do primeiro com o segundo sinal levará à ativação por completo do linfócito T, que uma vez ativado, então, desenvolverá uma resposta imune contra um antígeno indutor. Tanto os TCRs quanto o MHC vistos anteriormente são proteínas transmembrânicas de estrutura quaternária. Essas proteínas são constituídas por unidades de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas. Bom, as proteínas transmembrânicas, elas são constituídas por domínios peptídicos ou regiões peptídicas que apresentam natureza química e funções bastante particulares. Então, aqui no esquema temos um exemplo de uma proteína transmembrânica. Notem aqui que esta proteína apresenta formada por 3 domínios peptídicos diferentes. Aqui o domínio em vermelho, denominado domínio extracelular. O domínio em verde é o domínio de membrana plasmática. E o domínio em amarelo é o domínio intracelular ou intracitoplasmático. O domínio extracelular, ele é constituído por aminoácidos hidrofílicos que exercem função de sensor, receptor. Então, reconhece moléculas químicas, estruturas químicas. O domínio de membrana plasmática é um domínio constituído de aminoácidos hidrofóbicos, que tem como função garantir o ancoramento da proteína à bicamada fosfolipídica. E o domínio intracelular ou intracitoplasmático, formado por aminoácidos hidrofílicos, que tem como função ativar uma via de sinalização intracelular, que está relacionada com a ativação da célula. Essa minúcia química, bioquímica, não é observado, por exemplo, em proteínas solúveis em plasma, como é o caso das imunoglobulinas. Então, tanto os TCRs, receptores de células T, moléculas de MHC, classe 1 e classe 2, quanto os BCRs, receptores de células B, são proteínas transmembrânicas que pertencem a uma mesma superfamília, chamada de superfamília das imunoglobulinas. Mesmo sendo proteínas diferentes, acabam compartilhando entre si domínios peptídicos idênticos, denominados de domínio das imunoglobulinas, que é o domínio constante aqui verificado entre as diferentes proteínas. Esse domínio foi inicialmente descrito nas moléculas dos anticorpos. Por isso que os anticorpos são também denominados de imunoglobulinas. Aqui então no esquema nós temos representado a minúcia bioquímica da molécula de TCR. Nota-se aí que mostra-se aí uma estrutura química
bastante complexa, tá? Trata-se então de uma proteína transmembrânica expressada na membrana plasmática de células T. É um receptor, né, que apresenta um aspecto de um heterodímero, constituído aí por duas cadeias peptídicas. Neste caso aqui, nós temos a cadeia alfa e a cadeia beta. Mas existem outros tipos de linfócitos T que serão formados pela cadeia gama e cadeia delta. Mas iremos aqui especificar os linfócitos T alfa-beta. Essas cadeias peptídicas, elas são constituídas por diferentes domínios peptídicos e elas se ligam uma à outra através do domínio constante por meio de uma ligação disulfídica. Bom, este rearranjo químico confere à estrutura alta estabilidade química. O domínio variável é aquele domínio peptídico que varia entre os diferentes tipos de TCR, dá a molécula alta especificidade. É através do domínio variável que o TCR reconhece o fragmento do antígeno associado à molécula de MHC. O domínio constante, como o próprio nome diz, não varia entre os diferentes tipos de TCR, ele é denominado de domínio das imunoglobulinas. Nós temos o domínio transmembrânico, que é o domínio a qual garante a inserção da proteína abicamada fosfolipídica, e o domínio citoplasmático ou intracelular, que induzirá uma via de sinalização intracelular. Segundo autores utilizando de ferramentas moleculares, estima-se que um linfócito T expressa na superfície de sua membrana cerca de 30.000 TCRs, todos idênticos entre si, clones. Desta forma, um linfócito T reconhecerá e responderá a apenas um único tipo de antígeno, conferindo uma alta especificidade à resposta. Quanto mais específica for a resposta, maior será a sua eficiência. Então, a ligação química do TCR com o fragmento antigênico associado à molécula de MHC induzirá um sinal de ativação para a célula T, desencadear assim a sua resposta. Essa transferência de sinal para a célula T, ela é também inferida pelo domínio citoplasmático. Acontece que este domínio ele é extremamente curto, o que então poderia dar uma inconsistência no mecanismo de transdução de sinal, que é imprescindível para a ativação celular. A fim de suprir, compensar esta deficiência, verifica a associação do receptor TCR, a associação de um complexo proteico constituído aqui por 6 cadeias peptídicas, denominada aí coletivamente de CD3. Notem que a função deste complexo é amplificar o sinal de transdução, o processo de transdução de sinal.
né, favorecendo então com maior eficiência a transferência do sinal de ativação do receptor para a célula T. Então, além do complexo CD3 associado ao receptor TCR, observamos ainda, associado ao receptor, a presença do correceptor CD8 ou CD4. A presença do CD4 ou CD8 determina a classe da molécula do MHC, que será então reconhecida pelo linfócito T. Assim, o CD4, encontrado somente nas células T auxiliares, liga-se às moléculas do MHC de classe 2, nas células apresentadoras de antígenos. O CD8, contrariamente, é encontrado somente nas células T citotóxicas e liga a moléculas do MHC de classe 1. Então, para o TCR reconhecer o fragmento do antígeno, será necessário antes o reconhecimento da molécula de MHC pelo seu correceptor.